Agora, 3h40, de volta para falar de um assunto polêmico, que é a nova lei que proíbe o uso de celulares e aparelhos eletrônicos nas escolas aqui do estado de São Paulo, sejam públicas ou privadas. Uma lei que foi aprovada ontem, inclusive, com uma votação unânime, viu, entre todos os deputados da Alesp. Vamos entender o que muda a partir de agora. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou por unanimidade um projeto de lei que proíbe o uso de celulares por alunos das escolas públicas e privadas do Estado. A aprovação aconteceu na última terça-feira. A proposta restringe que estudantes usem qualquer tipo de aparelho eletrônico com acesso à internet durante o período de aulas, incluindo intervalos, em escolas públicas e privadas do Estado. O próximo passo do projeto de lei é a sanção do governador Tarcísio de Freitas. Nesta etapa, caberá ao Executivo regulamentar e decidir como será a implementação da lei. O projeto de lei surge em um contexto em que muitos professores, pais e os próprios alunos têm relatado dificuldades em manter a atenção e o aprendizado na sala de aula, diante da exposição excessiva aos celulares, muitas vezes durante as aulas. A legislação aprovada pela Alesp apresenta algumas situações em que o uso de aparelhos eletrônicos será permitido, como, por exemplo, quando houver necessidade pedagógica para o uso de conteúdos digitais. Os ouvintes da CBN Campinas opinaram sobre a implantação do projeto. Ademar Valinhos. Sobre os celulares em escola, eu acho que tem que disciplinar sim, mas eu acho que a primeira disciplina, primeira orientação deve começar em casa, né? Porque hoje em dia é febre, né? Criançada com celular, tá almoçando com a família, tá com o celular na mão, né? É uma pena, então tem que disciplinar sim, com o apoio da família. Elton Toledo daqui de Pouso Alegre, sul de Minas, acompanhando vocês pela internet aqui. Eu sou super a favor dessa pauta aí do celular na escola, e super a favor de proibir isso. Eu sou da época que era folha de papel ao maço, trabalho na biblioteca, em grupo, e a gente se virava tão bem. Agora essa molecada hoje não interage com nada, é só telefone, telefone, telefone. O celular também poderá ser usado por alunos com deficiência que precisam de auxílios tecnológicos para participação efetiva nas atividades escolares, ou que tenham alguma condição de saúde que precise desse auxílio. Os estudantes que optarem por levar os aparelhos para o ambiente escolar deverão deixar eles guardados, sem a possibilidade de acesso durante o período de aulas, conforme a legislação. Para a professora e pesquisadora da Faculdade de Educação da Unicamp, Ana Lúcia Camargo Meneghel, a proibição não é efetiva. Ela defende que o melhor caminho é realizar a conscientização sobre o uso entre os jovens. Tudo que é proibido, o que acontece? Nós queremos burlar. Os adolescentes, eles nasceram nessa era digital, são nativos digitais. Eu não estou dizendo que assim, nossa, que bom que eles levam o celular, não é isso. Precisa pensar numa autorregulação com esses adolescentes. Coloque eles como protagonista, trazendo os malefícios dessa quantidade de horas, esse malefício de ter esse celular toda hora. Temos que fazer rodas de conversa, temos que fazer debates, trazer o celular em pauta. Proibir não vai adiantar. O tema também está em discussão no Congresso Nacional. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou, no dia 30 de outubro, um projeto que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos nas escolas públicas e privadas. O texto, de abrangência nacional, segue para a Comissão de Constituição e Justiça e depois para o plenário e o Senado. De Campinas, Aline Albuquerque. E olha, essa proibição divide opiniões, né? Em Campinas, por exemplo, algumas escolas usam os dispositivos eletrônicos na sala de aula a favor da educação. Lucas Neres está em uma dessas unidades e explica melhor pra gente. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde, Tyler, ouvinte CBN Campinas. Então, esse é um debate que vem ganhando aí muita repercussão, que de fato essa proibição do uso de celulares, Guarizo, que foi aprovada ontem na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo. Tá? Essa lei ela proíbe, além do uso de celulares, também qualquer aparelho eletrônico com acesso à internet durante todo o período em que os alunos estiverem na escola. Isso inclui, além das aulas, também os intervalos e algumas atividades extracurriculares, ou seja, não é só em sala de aula que está proibido, caso o projeto aí seja sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas.
Obviamente que esse assunto ele é delicado, até porque são muitas realidades diferentes dentro do ensino, até aqui em São Paulo, né? Justamente porque essa lei ela é válida para todas as escolas, incluindo escolas públicas e particulares, que a gente sabe que existe um grande vão entre essas escolas, né, as maneiras que são ensinadas dentro dessas escolas particulares e públicas, né? E quando a gente fala dessa diferença, a gente tem um exemplo aqui em Campinas, por exemplo, uma escola particular, aqui com sede aqui no Jardim Novo Campos Elíseos, que usa a tecnologia dentro da sala de aula. Eles usam aqui o que eles chamam de Chromebook, tá? Que são basicamente notebooks individuais que são usados em determinadas aulas, não todas, claro, mas que são usados, inclusive, para adaptação desses alunos com a tecnologia. Eu falei agora há pouco com o diretor pedagógico da escola, o Anderson Gama, e ele falou sobre essa tecnologia que é usada na escola desde 2018. Vamos ouvi-los. Jogos didáticos, jogos pedagógicos, maneiras do aluno treinar de forma lúdica, principalmente conteúdos relacionados à matemática e língua portuguesa, e também ensino do básico sobre computadores, como funciona uma divisão de pastas, arquivos, digitação, entre outros aspectos. Em 2018, nós então avançamos para o uso dos Chromebooks, principalmente pela sua praticidade, funcionalidade, o fato de ser móvel, não depender de ficar fixo numa sala específica de informática, e também pelo repertório de controle, né? Então o Chromebook, a maneira como ele é estruturado, ele é pensado para escolas, de você ter o controle do que o aluno acessa e ter uma proteção de acesso à informação maior, principalmente para garantir que o aluno não tenha contato com nenhum conteúdo inadequado para a própria faixa etária. Hoje, então, nós, além de ainda mantemos a sala de informática, nós temos mais 3 laboratórios móveis e são utilizados de maneiras diferentes. Para a educação do ensino fundamental 1, então crianças de 6 até 10 anos, sobre o uso dos recursos digitais para o ensino de matemática e língua portuguesa. Os alunos, uma vez por semana, têm um horário específico para praticar essas atividades e podem também fazer de casa dentro do dispositivo móvel da família. Só ressaltando aqui, né, que claro que não é uma posição, né, de ser a favor ou contra dessa própria escola ou de outras escolas particulares, tá? Falando especificamente da escola em que estou aqui próximo, esse mesmo colégio, as crianças elas são proibidas de ficar com o celular aí dentro da sala de aula, tá? A não ser quando tem uma orientação dos professores para atividades específicas, ou seja, o celular ele até pode ser usado de vez em quando dentro da sala de aula. Obviamente, a gente está falando isso antes da aprovação da lei, ou melhor, antes da sanção da lei, que pode acontecer ou não pelo governador Tarcísio de Freitas aí em breve. Volto com vocês aí do estúdio. Muito obrigado, Lucas Neri, pelas informações. A gente vai seguir no tema, Tayla. Pois é, a gente conversa agora sobre isso com o Dr. Júlio Pérez, ele que é psicólogo e neurocientista, para falar dos impactos também, né, do uso aí de eletrônicos, de celulares para crianças e alunos que estão em formação ainda. Doutor, boa tarde, bem-vindo ao estúdio CBN, tudo bem? Muito boa tarde, uma alegria estar aqui de novo com vocês. Bom, doutor, é um assunto polêmico, tem os prós e os contras, como trouxemos aqui, né, em questão de concentração do aluno, mas o dispositivo eletrônico pode ser usado também para auxiliar o ensino, né? Mas fato é, doutor, que a gente sabe que hoje o que mais domina, né, os celulares são as redes sociais. Então, nesse sentido, qual que é o impacto hoje dessa utilização, né, para a saúde mental, principalmente de crianças e adolescentes que têm contato aí cada vez maior com redes sociais? Olha, o impacto da tecnologia na saúde mental é imenso, especialmente na formação dos nossos jovens, das nossas crianças. Por exemplo, há algum tempo eu publiquei o artigo com outros colegas sobre essa cultura da tecnologia, né, e a vulnerabilidade ao trauma psicológico, porque quanto mais as crianças estão conectadas ao mundo através das telas, menos elas desenvolvem as habilidades de negociação, de superação, de crescimento, que nós chamamos de pele psíquica. A pele psíquica não pode ser nem tão fina que um grãozinho de areia causasse uma grande dor e um trauma, né? Vamos lembrar que a etimologia dessa palavra trauma significa lesão causada por um agente externo.
No entanto, a pele psíquica não pode ser também tão grossa que beira a insensibilidade. Então, as crianças e jovens que ficam muito grudados nas telas, elas têm uma pele psíquica rasinha, fininha, e podem se frustrar ou mesmo terem assim mais vulnerabilidade ao trauma psicológico diante de situações proporcionalmente pequenas, por exemplo, que pudessem acontecer na interação de um jogo de futebol ou em um nicho, em um grupinho, né, que entra em uma certa disposição, que é natural. Né, as indisposições, as negociações são fundamentais no desenvolvimento, né, das crianças e pré-adolescentes. Então, a gente chama esse fenômeno de cérebro de pipoca, que é um emburrecimento dessas habilidades, por exemplo, de detecção de microexpressões faciais, por exemplo. Se eu faço uma expressão de bravo, a criança e o adolescente tem que perceber que eu estou bravo, porque, afinal, eles vão se defender, precisam procurar alternativas. Se eu faço uma microexpressão facial de boas-vindas, igualmente. Então, tem uma série de vantagens e benefícios ao desenvolvimento saudável com a atenuação do uso das tecnologias em geral, né? E o celular é a primeiríssima tecnologia que está na mão praticamente de todo mundo, né? No entanto, a gente não pode esquecer que nós habituamos as crianças e adolescentes a esse uso, né? Isso é muito diferente da condição de vício, né? Sim. Um vício é uma adicção, quer dizer, é muito difícil você tirar um vício se não houver a própria motivação do indivíduo em se libertar do vício. No entanto, as crianças e adolescentes precisam ser sensibilizadas a uma condição de um novo comportamento saudável, que a gente chama de uma nova habituação adaptativa, que trará benefícios ao desenvolvimento. Então, essas negociações, as possibilidades de uso por poucos minutos, né? Dá uma olhadinha lá, o que acontece. Se a criança e o adolescente tiverem acesso, em algum tempo, esses poucos minutos não serão nem utilizados por elas pela motivação de, quero ver o que está acontecendo, TikTok, etc. Não, está tão interessante aqui o convívio com os colegas, o recreio, todo mundo ficava isolado, né? Cada um no seu celular. Não, agora está tendo umas interações gostosas, legais, e na sala de aula eu estou aprendendo mais, claro, porque eu não divido a atenção. E se eu me concentro, a gente tem um fenômeno chamado de somação hipocampal, eu ganho mais informações, eu aprendo melhor o conteúdo de sala de aula. Então, a própria criança e adolescente vão perceber os ganhos dessa história. E é muito importante que eles tenham o mérito desses ganhos, sem a proibição. Porque se for pelo caminho da proibição, a ansiedade, né, que os jovens estão acostumados, eles têm acesso dioturno ao celular, né, o que é um grande problema, vai transbordar para algum outro lugar. Então, a gente precisa desses combinados entre famílias, escolas, de maneira que possamos caminhar juntos em benefício às nossas crianças e adolescentes, né? Então, são vários prós e contras, como você bem colocou. Então, doutor Júlio, e é interessante hoje, se a gente vai num restaurante, por exemplo, crianças de um ano e pouco, que às vezes nem falam, elas já estão com o dedinho no celular, elas já têm uma tela para se distrair enquanto comem, ou seja, elas já chegam na escola com essa vertente de usar celular praticamente desde que nasceu. E depois que vai para a escola, como é que faz para tirar? Então, há um novo aprendizado, uma nova habituação saudável. É importante, você colocou muito bem, é importante a gente lembrar que também os pais, os cuidadores, meio que terceirizam nas tecnologias os cuidados deles próprios, né? Então, esse exemplo que você trouxe do restaurante, a criança está lá, distraída. Veja, está distraída nada, está alienada, né? E no restaurante a oportunidade de conviver, de trocar, conversar, dar risada, né? Trazer todas as potencialidades
saudáveis do convívio. E a cultura da pressa, da tecnologia, a cultura do descartável, das relações frágeis, é a cultura que nós vivemos hoje. E nós precisamos, nós adultos, ganharmos consciência a esse respeito, de maneira que a gente possa influenciar melhor o desenvolvimento dos nossos pequenos. E com gestos simples desse tipo, né? Em casa ou em saídas, como o exemplo que você trouxe, nos restaurantes, a possibilidade de estarmos conectados com a vida real, com trocas humanas, e não por intermédio de. Você pode acompanhar, por exemplo, os shows, né? É muito comum os jovens ali, os adolescentes, gravarem o tempo todo o show, mas eles estão lá. Eles não curtem o show, né, doutor? Fica lá filmando o tempo inteiro. O show. Você sabe que eu fui ao show do Coldplay há algum tempo. Eu adoro shows, né? E com as minhas filhas e tal. E o cantor, né? Um cara muito inteligente, boa gente, né? Chamou uma menina de 14, 15 anos, estava fazendo aniversário e tal. E a menina sacou o celular. E ele disse para mim, olha, eu tô aqui. Olha para mim, vive esse momento, é agora, não é no celular. Então, a gente está falando sobre um desafio que todos nós temos para sensibilizar as nossas pequenas, pequenos e também os adolescentes às vantagens de uma convivência humanizada, real, pautada no bem-estar dessa troca, que envolve nutrientes necessários, absolutamente necessários, para o desenvolvimento de todos, inclusive nós adultos. Você disse, doutor, sobre essa questão de educar. Educar é melhor do que restringir, que é o que deve acontecer agora nas escolas, se a lei for sancionada. E claro, né, os alunos têm que respeitar as regras. E aí entra aquela questão também, essa obrigação de restringir esse uso, de educar esse uso do celular, ela é do governo, ela é da escola, ela é dos pais, e como é que os pais também podem controlar, né, a quantidade de horas aí que as crianças passam na internet ou como usam também essas ferramentas? Muito bem colocado. Essa responsabilidade é de todos. E a gente não pode jogar para terceiros, quartos, não. A responsabilidade começa em cada um de nós. Agora, para que essa responsabilidade de fato fortaleça, nós precisamos saber, conhecer dos riscos e das vantagens em relação ao bem-estar, à saúde mental, que essa restrição ao celular pode promover. Os riscos são severos, gravíssimos. A gente não pode deixar, vamos dizer, as crianças se desenvolverem por um viés absolutamente equivocado, por meio de celular. Quer dizer, é um absurdo, brutal. Os ganhos estão muito claros, né? Quem tiver interesse, dá uma olhadinha. Tem vários artigos no meu site, clinicajuliopérez.com.br, e vocês poderão ver tantos ganhos em relação à saúde mental relacionada a essa restrição do uso das tecnologias, inclusive das inteligências artificiais, que podem muito nos ajudar, desde que nós saibamos como. São várias camadas esse tema, né? Pois é, é uma discussão que vai longe, né? Até porque, como o senhor disse, tem também os benefícios da tecnologia, se bem utilizada, né? E com essa restrição, Sim. esses benefícios também não poderão ser sentidos aí nas escolas e pelos alunos. Bom, agradeço aqui a participação do Dr. Júlio Pérez, ele que é psicólogo e também neurocientista, falando com a gente sobre esse projeto aí polêmico, lei agora aprovada no estado de São Paulo. Doutor, muito obrigada, viu, pela participação. Uma boa tarde para você. Gratidão é minha, uma boa tarde para todos. Muito obrigado. Obrigado. 4 em ponto, tem um break ainda, a gente já volta.